Hoje finalmente vou trazer um tutorialzinho ensinando pelo menos o básico, ou o que eu sei até o momento, do nosso mais novo neném, né? O Commentary Screen Reader, ou leitor de telas com comentários, né? Primeira coisa, né, ativá-lo nas configurações de acessibilidade. Dependendo do seu aparelho, vocês vão ir em ajustes, ou configurar, no caso Motorola, ou config no caso da Samsung, ajustes no caso da LG e assim por diante. Rolem a tela para cima, procurem acessibilidade. Em alguns celulares procurem recursos ou simplesmente rolem a tela que vocês vão achar Commentary Screen Reader. E aí vocês toquem no ícone. Depois lá em cima tem um íconezinho para vocês ligarem ou desligarem o recurso atual de acessibilidade. Vocês cliquem ali, depois cliquem no OK. Para quem usa exploração tátil, o ícone fica na parte superior direita da tela, né, assim meio que no cantinho da tela. E vocês ativem o leitor. Não esqueçam de desativar o talkback depois. Voltando e procurando visão, clicando em talkback, clicando no interruptorzinho e desativando. Ou em outros celulares, simplesmente procurando pelo talkback na tela de acessibilidade. Bom, sem mais delongas, a parte principal do leitor de tela consiste normalmente nos gestos que a gente já conhece. Porém, ao instalá-lo aqui, eu verifiquei que os gestos, são um pouquinho diferentes. Como, por exemplo, pelo que eu percebi, o gesto para você avançar ou retroceder um item é o gesto para cima e para baixo, em vez de ser para direita e esquerda. E direita e esquerda parece que você usa os gestos para você rolar a tela, né? É como se fosse aquele gesto do talkback, te deslize da esquerda para a direita e para a esquerda, e da direita para a esquerda para a direita, né? Aquele gesto meio doidinho do talkback. Então, nesse caso, você desliza para a direita para avançar e esquerda para retroceder os itens na tela, né? Rolar a tela para cima ou rolar a tela para baixo. Enfim, dá para mudar isso, que no meu caso eu mudei, eu fiz justamente ao contrário. Bom, eu não sei se nessas atualizações ainda estão assim, mas na versão que eu peguei, quando eu instalei, ele estava assim. Apanhei um pouco, porque eu achei até que o leitor era lento demais, mas depois eu dando uma mexida nas configurações eu vi que, tem esse item. Outra dica, vocês que gostam de mexer a fundo mesmo nas configurações dos aplicativos, o Commentary Screen Reader ele tem uma leve tradução em espanhol, então quem quer se aventurar, além do áudio manual, mudem os seus dispositivos para o idioma espanhol da Espanha, O meu, por exemplo, o meu celular tem vários espanhóis, por isso que eu sugeri espanhol da Espanha, porque vai tá levemente traduzido. Tem algumas coisas que ainda não está traduzido, mas a maioria está traduzido para o espanhol, tá? Com exceção, claro, da lista de complementos do leitor, e outras coisas que ainda estão, creio eu, que em chinês. A forma de abrir as configurações do leitor de telas. A forma mais simples é vocês indo na tela inicial e clicando sobre o ícone. Tem esse método. Outro método, indo lá nos aplicativos, na barrinha de aplicativos do seu celular e procurando pelo Commentary Screen Reader. E clicando já vai cair na tela de configurações. Provavelmente deva pedir algumas permissões, vocês permitem. Outra forma, fazendo o gesto de L para baixo e para direita e procurando o item Program Settings. Program Settings. Vamos clicar aqui e agora vamos começar de verdade o nosso áudio tutorial. Bom, gente, estamos aqui na tela principal de configurações do leitor de telas e vamos começar pela primeira opção. Bom, isso aqui é a versão do aplicativo, 2.0.190.501, essa é a versão mais atual do leitor de telas, ou pelo menos até ontem. Ainda não olhei o grupo, eu olho todo dia para ver se tem alguma atualização, mas por enquanto parece que não tem. Então, General Settings.
como os leitores geralmente pronunciam. Configurações gerais. Aqui temos algumas coisas razoavelmente interessantes. Vamos ver. Bom, aqui nós temos TTS Speed. Bom, gente, eu não consegui fazer essa função, eu não consegui fazer isso aqui funcionar, tá, gente? Mas isso aqui é configurações do TTS, velocidade da fala, velocidade TTS Speed. TTS Speed, se vocês vão clicar aqui e vai ter a velocidade de 0 a 100. Eu até tinha colocado em 80 para ver se funcionava, mas não funciona. Cliquei no 100%, mas mesmo assim não foi. Não mudou. Não sei se é para alguma fala diferente. Eu não sei como é que funciona isso. Bom, TTS volume da fala. Read usage índice. Provavelmente um de vocês vai estar marcado. O que é isso? Ler dicas de uso. Você tocou no item, aí o talkback fala. Toque 2 vezes para selecionar. Toque 2 vezes e mantenha pressionado para, enfim. Ou você está lá com o teclado Bluetooth, você está deslizando, tá vendo os itens. Pressione Alt Shift Enter para ativar. Pressione Alt Enter para ativar. Pressione Alt Shift Enter para manter pressionado. Pressione Alt esquerda para voltar um item e blá 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 blá. Essas são as dicas de uso, e o leitor também tem essas dicas de uso. Vocês que não gostam disso, até porque em inglês também vai ficar meio difícil vocês entenderem alguma coisa, né? Pelo menos eu não entendo muita coisa, só o Sera mesmo em inglês. Enfim, vocês podem desmarcar essa opção. No meu caso eu desmarquei, né? O meu tá desmarcado. Read the list range. Não sei falar inglês, gente. É ler informações de posição da lista. É aquela função que quando você vai deslizando, vai subindo ou descendo a lista, ele vai falando, vai mostrando itens 1 para 4 de 5, por exemplo, né? Você pode desmarcar isso, ou mais para frente vocês podem personalizar como que ele vai falar isso, ou de qual forma ele vai falar isso. Depois eu vou mostrar para vocês como que funciona isso. De qualquer forma, vocês podem desmarcar aqui, nessa tela de configurações, vocês podem desmarcar essa opção, né? Bom, ler notificações, vocês podem também depois personalizar que parte de notificações ele pode ler, se ele vai ler só os pop-ups, se ele vai ler só as notificações, né, que são enviadas pelo leitor de tela, ou todas as notificações. Vocês podem marcar o que vocês quiserem. Depois eu vou mostrar como é que funciona isso aqui. Quando eu falo depois eu vou mostrar, gente, é porque é em outras telas, tá? Não é nessa tela não. Nessa tela é só um básico mesmo. Use Custom Gestures, ou seja, usar gestos personalizados. Gente, eu não consegui usar isso aqui, porque isso aqui está em chinês. Marcando ou desmarcando eu não vi diferença nenhuma. E essa próxima função aqui, ó, Custom Gestures Settings, ou seja, configurações dos gestos personalizados, isso aqui está em chinês, gente. Está em chinês ainda. Então eu não sei bulufas do que tem aqui. Tem um monte de item, né? Quando você clica aqui, ó, dá para perceber, ó, né? Tem um monte de item, ó. Então, se a gente clica, até aparece, né, os comandos, mas a gente não sabe, né, o que é cada item. Então, fica meio difícil, assim, por enquanto, configurar isso. Deixa eu falar um pouquinho dos gestos que eu conheço do leitor, para vocês já, né, não terem que esperar até o final do tutorial para vocês saberem os gestos, né? É o seguinte, os que eu sei são o seguinte: para baixo à direita vocês abrem o menu principal do leitor, né? Não é o menu de configurações, é o menu principal, personalizável, tá, gente? Vocês podem personalizar os itens que vão aparecer nesse menu. Vocês podem inclusive adicionar itens, né? Ou remover itens, ou mudar itens atuais, enfim. E, claro, essa função não é paga, graças a Deus. Para você fazer isso, você não precisa pagar aqueles $300 bilhões, que, na minha opinião, eu achei um absurdo. Mas enfim,
Até porque o leitor ainda está em versão de teste. Não está nem na Play Store, então acho que deveriam pelo menos maneirar um pouquinho na grana. Enfim, o outro gesto para direita, para cima e para direita, vocês abrem um menuzinho é mais para edição, né? Tem alguns itens como, deixa eu já mostrar aqui porque esse menu não dá para mudar. Essa primeira opção é para você limpar o que está escrito no campo de edição atual. Por exemplo, vocês estão no campo de edição lá, escreveram alguma coisa, quer apagar tudo. No meu caso, que eu uso o teclado da LG, o teclado da LG não dá para você pressionar o delete, que ele vai apagar as letras, você tem que apagar letra por letra. Então você vai no campo de edição, faz esse gesto e clica nessa primeira opção, ele vai limpar o campo de texto, né? É como se tivesse dado aquele Ctrl A e o delete. Selection menu é um menuzinho de seleção, vocês podem selecionar o texto, enfim. Copy, né? Vocês podem copiar o item atual para a área de transferência. Isso vale para texto, isso vale para itens normal, enfim. Tudo que o leitor de telas falou, você pode clicar nesse item e vai copiar para a área de transferência. Ou vocês podem adicionar a cópia, ou seja, quer copiar algumas informações, tipo, quer copiar 3 itens, vocês vão no primeiro item, aí clica no copy, depois vão no segundo item, append copy, e no terceiro item, append copy, ele vai copiar item embaixo de item. Paste, que é colar, né, para você colar o item que você copiou ou os itens que você copiou para a área de transferência. Estou gravando. Clipboard menu, né, o menu da área de transferência, né, vocês podem ter acesso à área de transferência por aqui. Favorites, eu ainda não me liguei o que seria favorites, não sei se são textos favoritos, não sei, ainda não mexi nisso para dizer para vocês. Olha, aqui também tem o editing, ou seja, no Talkback você tem os menus de granularidade, né, que você vai desliza para baixo, vai ter lá palavras, caracteres, parágrafos, links, enfim. Aqui você tem que clicar nesse editing para você ter acesso a essas opções. E como funciona esse editing? Bom, embaixo do editing temos Advanced Test Copying. Eu também não mexi nessa função, ainda não sei o que é. E Advanced Settings botão. E o cancelar. Bom, deixa eu mostrar o editing. O editing funciona assim, gente. Vai na tela, aparece, né, o item, por exemplo. O item voltar. Na parte inferior da tela, perto dos botões de software, os botões virtuais, aqui não falam nada, temos uns botões que ele só vai fazer os cliques e vai falar botão. O primeiro item, literalmente, eu não sei dizer que tipo de granularidade que ele é. O segundo item, da esquerda para a direita, é o por letras, né, caracteres. O terceiro, creio eu, se formos seguir se formos seguir essa hierarquia, o terceiro vai ser por palavras. O quarto item deve ser por linhas. E o primeiro deve ser por parágrafos, creio eu. Então, o quarto item vai ser por linhas. Então, vai aparecer por linhas, as linhas do texto. O quinto item está indisponível, não sei o que é. E o sexto item é o cancelar. O sexto item é para você cancelar. Então, essa é a forma de granularidade do Commentary Screen Reader. Por letras, ele exibe uma tabela, da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? São, acho que 8 ou 10 caracteres por linha que ele exibe. E, enfim, então vamos lá. General Settings já mostrei. TTS Settings, aqui também não tem tanta coisa para mostrar. As primeiras opções também eu não consegui fazer funcionar. Bom, Main TTS, né, a voz principal. Vocês podem alternar entre System TTS ou o TTS do leitor, que é um TTS chinês, claro. Então, óbvio que a gente deixa em System TTS.
O secondary TTS, voz secundária, ela serve para as notificações, como que fala? Ai, gente. Notificações, notificação de chamada e por aí vai. Bom, eu recomendo também deixar em System TTS. Ou melhor, mudar para System TTS, porque ela vem pro padrão como a voz do leitor, né? A voz Shuffle TTS, um negócio assim. Então é só clicar aqui, mudar para System TTS e pronto. A terceira é: use apenas um motor TTS. Eu não sei para que funciona isso, mas por via das dúvidas eu deixei ativado, né? Eu marquei essa opção, deixei marcada. Bom, não vou saber falar sobre ela. Aqui temos System TTS Settings, que vai nos redirecionar para as configurações de TTS dos nossos aparelhos. Tem essa chuva e TTS Settings, que só está disponível para, né, usuários premium. Só que a configuração do TTS da voz do leitor. E outras settings, outras configurações. Aqui nós temos System TTS Volume. Essa aqui funciona, mas já vem por padrão em 100%. Então infelizmente não dá para aumentar mais. Colocar notificações na fila. Eu acho que enquanto vai recebendo notificações, ele não corta uma para falar outra. Eu acho que ele vai adicionando na fila, ele vai, lendo notificação por notificação. Creio eu que deva ser assim. Não vi isso na prática ainda. Audio ducking, ou seja, reduzir áudio de outros aplicativos ao falar. Ou seja, está reproduzindo uma música, quando o leitor de telas falar, vai abaixar o volume da música, e depois de um segundo ele aumenta. Depois de um segundo que a fala termina, ele aumenta o volume. Bom, não sei para que serve isso, e até porque, só para usuários premium. Isso aqui eu também não sei, deva ser para pessoas do Android 8. O pessoal aí do Android 8 testem essa função e ver o que muda. Mas aparentemente deve ser para controlar se o leitor, se a fala vai ser controlada, o volume da fala, vai ser controlada pelo volume de acessibilidade ou pelo volume de mídia. Então, usuários do Android 8, Android 8 para cima, testem aí, depois dê um feedback aí pra gente. Não vou testar porque o meu Android é o 6 ainda, tô com LG K10 2016. Isso aqui use o volume de toque para definir o volume do anúncio de chamada, o anúncio de quem está ligando. Creio eu que deva ser isso. Aqui, usar o sensor de proximidade para silenciar a fala, como eu fiz aqui, ó. Ele serve para você silenciar a fala. Acho que por padrão vem desativado. Aí vocês vêm aqui e ativem. Bom, isso aqui eu não sei. Deve ser para você, pelo que deu a entender, enquanto o leitor estiver falando, ele não vai bloquear a tela. Se a opção acima não funcionar, ativem essa. Ler por dígitos. Bom, gente, eu deixei essa opção desmarcada porque alguns números ele estava lendo em chinês. Ou seja, no caso que eu uso o Eloquence, ele não vai ler nada, mas quem usa Speak, por exemplo, vai perceber, que, por exemplo, quando ele lê 100%, a fala 100%, ou o número 100, ou números acima de 100, ele não vai ler. Ou, no caso do Speak, vai ler em chinês. Então eu desmarquei essa opção e melhorou. Ele está lendo normal com a fala do Eloquence, por exemplo, está lendo normal. Creio com as outras também. Ler pontuação, também desmarquei. Isso aqui eu não sei para que serve. Não tem nem descrição dessa opção.
ou se tem, tá em chinês. E aqui também fechou, gente. Fechou essa aqui. Fechou essa daqui. Pra fechar, pra voltar, eu falei que eu ia falar sobre os gestos, né? Acabei falando de 2 e não falei o resto. Pois é, meu áudio tutorial tá todo desorganizado, gente. Perdão aí. Faz um tempinho que eu não gravava um áudio tutorial. Mas eu espero que no final das contas vocês entendam aí o propósito. Eu falei que eu ia gravar já um tempinho e acabei enrolando um pouco. Bom, esse gesto que eu fiz para voltar à tela é o gesto que você desliza do meio da tela para a direita e para a esquerda. Ele volta uma tela. O inverso, você do meio deslizar para a esquerda e para a direita, ele abre os aplicativos recentes. Ele abre os aplicativos recentes. O gesto em L para a esquerda e para cima, ele abre a tela de notificações. Abre, jumento. Ou eu fiz errado? Não, tá certo. Que ele não falou nada. Então ele abre o painel de notificações. O que mais? O gesto de L para a direita e para cima é a leitura contínua. O gesto em L da direita para a direita e para baixo, ele abre um menu não, como é que eu vou descrever isso aqui? Ele aparece uma lista com todos os itens na tela, né? É uma lista com todos os itens presentes na tela. Aí vocês podem clicar no item que vai clicar no item real da tela. E o menu a lista de itens vai, né, desaparecer. Então, esses são gestos que por enquanto eu conheço. Tem o gesto de cima para baixo, do meio da tela, desliza para cima e para baixo para ir para o primeiro item da tela. O inverso para ir para o último item da tela. O gesto em L para a esquerda, para baixo e para a esquerda, creio eu que seja um assistente de voz próprio do leitor. Não reconhece comandos em português e pelos vistos acho que nem em inglês, porque eu tentei realizar alguns comandos e não foram executados, tipo open configuration ou coisa do tipo, ele não reconheceu. Então não sei ao certo que função é essa. Isso são só os gestos que eu sei por enquanto. Vamos lá. Feedback Settings. Isso aqui é legal. Temos algumas opções aqui. Feedback Settings. Primeira opção, Audible Feedback, são os sons, né? Por padrão não vão vir esses que vocês estão ouvindo. Esses são sons que eu baixei da própria lojinha. Depois eu vou mostrar para vocês. Então aqui vocês podem ativar ou desativar. Logo embaixo temos o volume do tema. Sound Theme Volume. O volume do som do tema sonoro. Sound Themes. Isso aqui são os temas instalados atualmente. Vocês cliquem aqui e podem mudar. Por padrão só vai vir um, que é o padrão. Default. Vibration Feedback. Vocês podem ativar a vibração do leitor de telas ou desativar. No meu caso eu desativei porque, bom, dizem que isso consome bateria. Estou ainda fazendo os testes. Então, consome não, preserva a bateria. Deixar desativado, dá uma preservada na bateria. Estou fazendo meus testes ainda. Aqui vocês podem configurar a intensidade da vibração. Vocês gostam de vibração leve quando está usando o leitor de tela, ou aquela vibração mais acentuada assim. Dá para vocês mexerem nisso aqui também. E por aqui também é só. Vamos lá que a brincadeira agora vai começar. Action Settings. Agora o bicho vai pegar. Vamos lá. Aqui temos algumas opções como Gesture Theme predeterminada, porque eu estava usando o leitor em espanhol, então acho que o tema acabou ficando como espanhol. Então, Default. Esse aqui é o gesto, o tema de gestos. Creio eu que se for o que eu estou imaginando, na loja deve ter um tema Talkback, então vocês podem usar os gestos do Talkback no leitor, ou por exemplo
algum tema, de repente, sei lá, do voice over, eu não sei. Mas eu acho que deve ter mais ou menos umas coisas assim. Gestures description, ou seja, descrições dos gestos. Isso aqui eu não consegui mexer porque está em chinês. Não. Ó, vocês cliquem aqui e não acontece absolutamente nada. Clica aqui no OK. Depois embaixo temos configurações dos gestos, que para nossa infelicidade só está disponível para usuários premium, ou seja, vocês não vão conseguir mudar os gestos do leitor de telas. E palmas para a empresa. Pois é. É uma forma deles meio que obrigarem a gente a comprar o leitor de telas, mas eu não vou comprar, pelo menos não por enquanto. Gesture settings. Essa função aqui vocês podem configurar, por exemplo, para cada aplicativo ter um tema de gestos. Vamos supor, para o Facebook o gesto do talkback, para outro aplicativo um tema de gesto personalizado e por aí vai. Alternative Gesture Settings. Aqui também não dá para mexer em muita coisa, porque a maioria tá. Ó, aqui temos left and right, esquerda ou direita, direita, esquerda. Enfim, para mover-se entre as listas. Cara, eu não sei para que serve essa opção. Eu ativei e desativei e não vi mudança nenhuma, aparentemente. Então, não sei o que pode ser. Bom, as duas outras opções são para usuários premium, para variar. Scrolling Settings, ou seja, configurações da rolagem. Essa opção aqui, gente, usar a esquerda ou direita para navegar, ou seja, né, marcando essa opção, o gesto da esquerda e direita vão navegar pelos itens e para cima e baixo vai rolar a tela para cima ou para baixo. Isso aqui eu também não sei para que serve. Bom, essa opção você pode marcar ou desmarcar. Ela serve para, né, ir rolando a tela conforme vocês vão deslizando, conforme vocês vão mudando de itens, né, no caso para a esquerda ou para a direita. E por aqui também é só. Bom, Add Gesture Settings. Eu não sei o que é isso. Não sei o que é esse Add Gesture Settings. Então não vou nem entrar para mostrar para vocês, porque eu não sei realmente para que serve. Aqui são configurações de teclas de atalho. Aqui temos em que vocês podem ativar ou desativar. As teclas de volume, né, servem também como algumas teclas de atalho. Mostrar o painel de volume do sistema quando alterar o volume. Eu deixei do jeito que tá. Porque fica até melhor no meu caso, que para mim não aparece aquele painel de volume. Bom, aqui vocês podem marcar ou desmarcar. Serve para vocês usarem as teclas de volume para navegar nos textos nos campos de edição, né, usar como se fosse o cursor. Bom, aqui vocês podem usar os botões do fone de ouvido para controlar o leitor, né? Aqui um toque parece que é para você ir para o próximo item. Um toque longo você ativa o assistente do leitor. Pressionar as duas teclas de volume simultaneamente. O que vai acontecer? Vocês podem definir o que acontece. Por padrão eu deixei assim, porque até eu uso
Às vezes eu uso o teclado Braille, então fica bem mais tranquilo. E você não precisa manter pressionado as teclas de volume para poder suspender o leitor de telas, ó. Só pressionar que ele já suspende o browser by touch, ou seja, né, o leitor de tela continua ativo, porém ele suspende o touch. Browser by touch has been suspended. Ele só não fala nada quando você reativa. Mas quem usa a vibração, quem marcou lá o vibration feedback, ele vai vibrar quando vocês retomarem o browser by touch. Isso aqui vocês podem definir as teclas de volume acima ou volume abaixo. Quando vocês manterem pressionado, o que vai acontecer. Por padrão, a tecla de volume para cima ativa ou desativa um métodozinho que eu acho até legal, que é o seguinte: quando está ativo, vocês deslizando o dedo pela tela, ó, vocês levantando o dedo da tela, ele já ativa o item, ó. É só levantar o dedo que ele ativa. Então, eu achei até interessante essa opção. Então, essas duas opções aqui. Essas outras opções são só para usuários premium. Então, vamos lá. Voltei. Configurações do clique. Single click to activate, ou seja, vocês dando apenas um clique. Quem usa, por exemplo, a exploração tátil, está deslizando o dedo pela tela, achou o item que quer, em vez de dar 2 toques, basta dar um toque apenas, que ele já vai ativar o item. Por exemplo, ó, dei apenas um toque. Agora eu vou de novo no item, ó. Dei um toque, não aconteceu nada. Agora eu vou dar 2 toques. Pronto. Eu acho até mais rápido navegar assim. Essa é aquela opção que eu falei para vocês. Podem ativar ou desativar pelo botão de volume, botão mais de volume. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. É essa mesmo. Bom, isso não deu para testar. Isso aqui é quando você toca na tela e mantém o dedo pressionado. Tipo, vocês estão deslizando pela tela, achou o item. Vocês podem, por exemplo, manter o dedo pressionado, que vai simular o pressionamento longo. Essa função parece que ainda está meio bugada, não sei, ou eu que não soube usar ela direito. Isso aqui também não deu para testar. Mostrar itens não disponíveis no menu de ações. Touch and delay, né? Isso aqui creio eu que seja para aquela opção que eu falei que eu acho que tá meio bugada. E por aqui também é só temos Multipart Gesture Settings. Esse aqui não dá para usar algumas aqui. Não dá para testar porque é só para usuários premium. Aqui é para configurações para... Ai, gente, como é que chama? Enfim, esqueci o nome do bagulhinho. Literalmente fugiu da memória o nome. Leitor de impressão digital, lembrei.
Esse aqui são gestos que vocês podem fazer no leitor de impressão digital, né? Não vou testar porque o meu não tem. Other settings, outras configurações. Aqui nós temos Shake, ou seja, balançar o celular, que não funciona. O meu tem o sensor de balanço, mas não está funcionando essa opção. Eu já coloquei a sensibilidade em todas as formas possíveis, mas não funciona. Como vocês podem perceber que eu tô quase jogando meu celular na parede, ó, e não funciona, então tá bugada. Já configurei aqui, ou seja, balançar para atender chamada. Bom, está desmarcada porque se a primeira opção não está nem funcionando, creio eu que essa aqui também não vai estar. Isso aqui eu não sei para que serve. Bom, isso aqui é uma opção para aqueles que são avançados. Como é que eu vou explicar isso aqui? Ai, gente, eu não vou saber explicar essa função. Quem usa cursores do NVDA, aquele modo de revisão que vocês usam, insert, como é que chama? Insert e os números do teclado numérico, por exemplo, que vocês usam para navegar entre os objetos pai, os objetos filhos, os próximos objetos anteriores. Não sei se alguns vão saber do que eu estou falando, mas quem usa muito programa inacessível vai saber um pouco do que eu estou falando. Essa opção vai ativar mais ou menos isso no leitor de tela. É mais ou menos isso. Vocês vão navegar para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda nos itens, né? Então, é uma opção até bem interessante até. E não está disponível só para usuários premium, né? Qualquer um pode ativar ou desativar. Então, quem quiser ativa para dar uma testada e ver como é que funciona a bagaça aí. Bom, ativar gestos. Isso aqui, quem é portador de baixa visão pode desativar e usar apenas a fala do leitor. Vai meio que suspender, na verdade, os toques, né? Vai suspender a parte de gestos do leitor. Então não testem, a não ser que vocês saibam o que estão fazendo. Aqui, vamos voltar de novo, aqui acabou. Content Presentation Settings, configurações de apresentação dos itens apresentados, enfim. A primeira opção é Int Settings, ou seja, configurações das dicas de uso, né? Que temos igual aquela opção que eu mostrei para vocês lá no Basics, no General Settings, configurações generais. Vocês podem ativar ou desativar. Isso aqui, essa função é para quando vocês ativam aquela opção que eu falei para vocês, que é similar àquela exploração lá do NVDA. Aqui vocês podem ativar essa opção para obter algumas informações. Vocês podem marcar essa opção para ser anunciado de quem está ligando. Anunciar o prompt de volume, né? Ele vai anunciar ou não quando vocês alterarem o volume, a porcentagem. Só que eu não sei para que serve. Então, essas são as configurações do Int Settings. List Settings, configurações da lista. Anunciar posição da lista, né? Aquela opção que eu também falei lá no início. Bom, vocês ao navegar, vocês estão percebendo aí, quem não configurou isso aqui ainda, estão percebendo que antes de cada item da lista ele está falando um número, né? Um número do item. Aqui vocês podem ativar ou desativar, por exemplo, quando vocês ativam,
Ele está falando os números. Desmarcando, ele para de falar os números e só fala os itens. Então, é a segunda opção dessa lista aqui. Bom, aqui vocês podem marcar ou desmarcar. Essa opção serve para ele anunciar a posição da lista quando vocês rolam a tela. Vocês podem marcar ou desmarcar essa opção. Configurações de apresentação de etiquetas. Aqui temos algumas opções como quando não tiver uma etiqueta em um determinado botão, ele vai falar o código do elemento, ou o código do item, enfim, por aí vai. Bom, essa opção eu não sei ao certo para que serve, mas por via das dúvidas eu deixei ativo. Deixei ativo. Essa aqui eu deixei desmarcada, porque é aquela coisa que ele vai falar o número do item, o número do botão, sem marcador. Voltamos. Dynamic Content Settings. Isso aqui é legal, por exemplo. Anunciar automaticamente as barras de progresso. É útil quando vocês estiverem fazendo algum download, carregando alguma página da web e por aí vai. Anunciar mudanças no item. Ou seja, por exemplo, isso é interessante no WhatsApp, por exemplo. Vocês mandaram uma mensagem e a mensagem ainda não foi lida, não foi ouvida, enfim, não foi reproduzida. Aí vocês mandaram a mensagem, vocês fiquem com o leitor de telas posicionado nessa mensagem, no item da mensagem, por exemplo. Assim que a mensagem for lida, o leitor de tela vai anunciar a mudança, por exemplo. Mensagem de voz, não sei qual, lida. Se for reproduzida, ele vai anunciar a alteração. Por exemplo, outro exemplo legal é, por exemplo, no título da janela do WhatsApp, de uma conversa. Por exemplo, fulano de tal, visto por último, não sei quanto. Assim que ele ficar online, ele vai anunciar fulano de tal online. É bem interessante. Bom, ao meu ver, essas outras opções são praticamente essas duas aqui, essa daqui e essas são praticamente idênticas, na minha opinião. Então, por via das dúvidas, eu deixei as duas ativas. E essa última opção é referente ao tal do QQ Chat, que eu não faço a mínima ideia do que seja isso. Então, eu deixei do jeito que tá. Screen State Reporting, aqui nem vou entrar, porque aqui são só duas opções, que é para anunciar ou não quando a tela é ativada e anunciar ou não quando a tela é desativada. Quando ativamos a tela, ele fala a hora. Cadê? Bloqueei a tela, vou ativar. 11h40, né? Ele anuncia a hora. Essa outra opção é do dicionário, também não mexi porque enfim, eu não adicionei nenhum dicionário. Essa opção aqui também não mexi porque as opções aqui dentro são para premium users. E por aqui também acabou-se. Volta. Aqui temos configurações de notificação. Aqui temos 3 opções. Ler notificações. Notificações, configurações de notificação, de leitura de notificação. Aqui, ler notificações a partir do painel de notificações. Quando as notificações vão chegando, ele vai anunciar. Eu desmarquei porque eu tenho um leitor próprio de notificações personalizado. Bom, leitura de pop-up de notificações.
O que são esses pop-up de notificações? Por exemplo, quando vocês conectam um teclado Bluetooth, por exemplo, eu tô com o teclado Bluetooth aqui, ele tá desligado. Vou ligar ele, ele vai falar, ó. Cadê? Dispositivo de entrada Bluetooth está ligado. Isso é um pop-up de uma notificação pop-up. Ler notificações do leitor de telas. Também não. Essa não sei como que funciona, mas por via das dúvidas eu deixei ativa. Só desativei mesmo a primeira. Bom, voltamos. Aqui vocês podem configurar uma lista negra de notificações, ou seja, qual aplicativo, se não me engano, qual aplicativo que ele não vai ler as notificações, creio eu que seja isso. Aqui temos um item. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Aqui temos. Ai, cadê o item? Tá, o item parece que fica no canto superior direito da tela, o item sem nome. Se a gente clicar aqui, vocês podem adicionar os aplicativos que não vai ser lido as notificações. Né? Eu, como nem uso isso aqui, né? Notificação whitelist, ou seja, lista branca, né? A lista branca de aplicativos. Other settings, aqui temos configurações para premium users, então não vou mexer. Voltei. Advanced settings, configurações avançadas. Aqui temos configurações do Voice Assistant. Aqui Speech Recognition Language, ou seja, não temos muito idioma aqui. Só temos chinês ou inglês. Aqui temos um motor de reconhecimento. Temos o Engine 1, 2 ou 3. Deixa eu ver se muda. Não. Aí temos aqui configurações do comando de voz. Que também pelo visto deve estar em chinês. Acho que aqui é capacidade do... não sei, alguma coisa. Bom, aqui eu não sei muito bem o que é isso. Tá, essas opções aqui eu não sei, gente, pra que serve, porque né, o coisa tá em inglês, não dá pra usar o comando de voz em português, ou ao menos em espanhol, então fica difícil. Timer settings, aqui configurações do anúncio de hora, vocês podem personalizar, dá pra dar uma personalizadinha, de quantos em quantos minutos ele anuncia a hora, se vai anunciar ou não a hora, enfim. Propriedade, como que é? Bom, eu esqueci a tradução dessa opção, mas é gerenciar recursos, alguma coisa do tipo.
configurar, gerenciar gestos, aqui não dá para mexer, tá em chinês. Gerenciar plugins, gerenciar ferramentas, gerenciar temas de som, tema sonoro, gerenciar etiquetas personalizadas, gerenciar a área de transferência, gerenciar seus itens favoritos, gerenciar o timer, ou relógio, gerenciar backups e só. Então aqui temos essas opções. Aqui temos as configurações da ação. Deixa eu ver, vamos ver o que temos aqui. A primeira opção é só para usuários premium. Essa aqui é lembrar posição do item, lembrar o item focado. É semelhante a uma opção que tem lá no Talkback sobre ir para o primeiro item quando você ir para uma janela. Ele vai lembrar o item. Por exemplo, na janela 1 você estava no item 3, na janela 2 você estava no item 2, e na janela 3 você não estava em nenhum item. Aí quando você retorna para a janela 2, por exemplo, ele volta para o item 2. Quando você volta para a janela 1, ele volta para o item 3 e por aí vai, entendeu? É mais ou menos assim que funciona essa opção. Levantar o dedo para ativar uma opção de um menu, algo do tipo. Essa aqui é a mesma coisa, só que para teclas de navegação. Permitir que reative o leitor de tela somente pela barra de notificações. Bom, eu deixei essa opção desmarcada, mas se vocês marcarem, vocês conseguem reativar o leitor de tela pela barra de notificações. Vamos lá. Vamos lá, que eu acho que já tem mais de 1 hora de tutorial aqui. Power Settings, aqui é as configurações da bateria. Embora, acho que... Vamos ver. Power Save Mode, para economizar bateria. Não sei o que ele faz, o que ele ativa ou desativa com essa opção ativada. Temos uma opção aqui que está em chinês e só. E Other Settings. Ativar auto-atualização. Compartilhamento de etiquetas. Compartilhe ou faça o download de etiquetas personalizadas no servidor. Usar dicionário personalizado. Usar menu de multicoluna. É aquele menu que você faz para baixo e direita, né? Vocês podem usar um menu com multicolunas, uma tabela, ou o menu tradicional, né? Menu de listas. Aqui, customizar. Tá difícil. O menu principal, que é esse menu do gesto que eu falei. Aqui vocês podem adicionar itens, vocês podem mudar itens atuais, vocês podem remover itens e por aí vai. Eu não vou mostrar porque a lista de itens são mais de 80, vocês podem personalizar. Então vai aí do gosto da pessoa, de cada um, né, personalizar os itens. Customizar o menu multicoluna, né, que se vocês ativam aquele menu multicoluna, vocês podem customizar aqui o que vai aparecer nesse menu. E as duas opções eu não sei para que serve, são tipo menus flutuantes, mas eu não sei como funciona. E gente, aqui por último temos backup e restauração de dados, de configurações. Isso é um
uma notificação para enfim. Eu não vou mexer porque não tá bugada essa opção, pelo visto, porque eu tentei fazer um backup para poder passar as minhas configurações para uma amiga, não consegui, né? Aqui temos plugins e ferramentas, download de recursos adicionais e configurações de acessibilidade. Aí tem User Center, que aqui vocês fazem o cadastro para pagar pelo leitor de tela, e Help e ajuda e feedback. Plugins and Tools, temos alguns itens. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, não é essa daqui não. É aqui, download de recursos adicionais. Bom, gente, aqui todos os itens são em chinês, mas o primeiro item, o primeiro item são os temas sonoros, tá, gente? O primeiro item são os temas sonoros que vocês podem baixar. Eu vou mostrar sobre os itens sonoros. Ó, por exemplo, temos aqui alguns nomes ainda estão em inglês, outros nomes ainda em chinês. Esses estão em chinês ou em algum outro idioma não reconhecido pelo leitor, pelo Eloquence. Para vocês baixarem um item desses, vocês vão clicar e vão clicar no último botão que tem na tela, o último botão que aparece. Ó, é o segundo botão. Deslizando da esquerda para a direita é o segundo e último botão. Esse botão vocês fazem o download. E é assim que eu termino o meu áudio tutorial do Commentary Screen Reader. Impressões? Vamos lá. Um leitor aparentemente rápido. Aparentemente parece que vai ter futuro, né? Apesar do preço ser um pouco salgado, creio eu. Supera o Talkback, creio eu, que em algumas coisas, na rapidez da qual ele muda de tela automaticamente. Por exemplo, quando você ou melhor, na rapidez com que ele rola a tela com os gestos, né, eu achei um pouco mais tranquilo que o Talkback. Uma amiga minha me informou que no Samsung dela, ela tá com a 9, não tá conseguindo mudar de tela, a tela inicial dela, ela não consegue mudar de tela com o leitor, né, deslizando 2 dedos para a esquerda ou para a direita. Ela disse que não conseguiu. Então provavelmente deva ter alguns bugs aí em alguns dispositivos. O meu é um LG, então eu não sei. No meu aparentemente está funcionando tudo normal. E por falar em LG, vamos lá. Aquele bug sinistro do Talkback, quem tem LG vai saber do que eu tô falando. Aquele bug sinistro do Talkback, quando você pluga um fone de ouvido, a voz do leitor fica super baixa e o resto fica alto. Nesse leitor parece que eles copiaram esse bug, né? Aí dá meio que pra gente perceber que parece que eles utilizaram alguma coisa, algum recurso já adicional do Talkback. Então, pelo visto, o código não é um código que eles criaram do zero. Eles aproveitaram alguma coisa do Talkback e recriaram um leitor de telas por cima disso. É o que dá para imaginar com base nesse bug, porque o Shine Plus, por exemplo, o Shine Plus não tem esse bug. Eu plugo o fone de ouvido e o volume é o mesmo do volume de mídia, né? O que mais? Usuários de teclado externo, não dá para fazer muita coisa com o leitor, tá? É uma decepção aí. Vocês usando a seta para baixo ou para cima, vocês navegam pelo item. Seta direita e esquerda, vocês usam aquela paradinha lá de rolar a tela.
embora às vezes não funcione direito. E o Enter, né, para ativar, mas nem sempre o Enter ativa o item, tá, gente? Nem sempre o item ativa o item. O Enter ativa o item focalizado. Na maioria das vezes o Enter não faz o papel que deveria fazer, então não recomendo muito vocês navegarem no celular com teclado externo. Navegar não, escrever até funciona normal, mas navegar não. Naveguem pelo touch mesmo. Então, gente, essas são as minhas considerações sobre o leitor de telas por enquanto. Estou usando ele como padrão, porque, como eu falei, às vezes eu uso o teclado Braille do celular. E eu achei muito mais tranquilo para você suspender o touch do celular e reativar, ao invés de ter que manter pressionado as teclas de volume, vocês só apertam elas. Né, no caso do meu leitor, do meu celular, que as teclas de volume já estão indo pro saco, né, poupa um pouco mais as teclas, né? Eu não vou perder tão rápido as teclas como se eu estivesse usando no Talkback. Então é isso, gente. As considerações finais são essas. Para mais informações ou qualquer dúvida, né, meu e-mail tadeu.junior.tecladista@gmail.com, né, Tadeu normal, sem TH. E para quem queira falar comigo no Telegram, @tecladistajr. Espero que tenham gostado. Até um próximo tutorial.